Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Abrindo hoje um novo capítulo do livro ou do Evangelho que estamos estudando. Marcos, capítulo 8. Temos aí a narrativa da segunda multiplicação dos pães e peixes. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Vamos mais uma vez orar, buscando a direção do Senhor. Aqueles que forem nos acompanhar de casa, Deus também os abençoe e inspire na palavra, e o Espírito Santo dê sabedoria, discernimento a cada um de nós. Oremos. Damos-te graças, Deus, por esta manhã preciosa. Obrigado por tua palavra, Pai, que é sempre alimento para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de poder, Deus, refletir nela, Senhor, e tocados em nossos corações, nos submeter, Deus, à transformação, Deus, pelo teu poder, Senhor, moldando-nos a nossa vida, o nosso jeito de ser, pensar e falar, Pai, conforme o teu santo propósito. Dá-nos, Deus, instrução, Senhor, e dá-nos humildade para, com fé, acolhermos a tua palavra santa. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. O tema que me chama a atenção nesse texto aqui, que é bastante conhecido da igreja cristã, sobre a multiplicação, e no caso, de acordo com o livro de Marcos, a segunda multiplicação dos pães e peixes, o que me chama a atenção aqui é a capacidade que Jesus tinha, ou entre aspas, a facilidade que Jesus tinha de reunir multidões, Nós ainda hoje temos algumas denominações e alguns líderes evangélicos, pastores, bispos, que ainda reúnem essa capacidade, Aliás, tem capacidade de reunir milhares e milhares de pessoas. E dentre esses pastores, eu brincando, mas falando sério, nós não temos nenhum na IPI do Brasil. Reunir multidões não é característica da nossa denominação ter essa facilidade, ou pregações. O modelo pastoral que a IPI do Brasil adota há mais de 100 anos, nem na sua história de 120 anos e nem na atualidade, nós tivemos algum pastor com essa facilidade, tal qual teve Jesus e tal qual ainda hoje, alguns pastores de igrejas pentecostais, sobretudo neopentecostais, fazem. Então, vamos dizer que não é de hoje que algumas pessoas vocacionadas por Deus reúnem por aquilo que falam e fazem, e pregam, reúnem multidões, Mas o tema que eu quero colocar aqui, para a gente pensar a multiplicação dos pães numa forma atualizada, Claudinei, é sobre a responsabilidade, então, de se reunir uma multidão, Eu reconheço que não é fácil reunir uma multidão em nome de Jesus, ou pela mensagem do Evangelho. Algumas características precisam ser desenvolvidas para reunir uma multidão,
né? A gente vê em Jesus, no seu ministério, Marcos detalha isso muitas vezes, várias vezes Jesus vai ter sobre, né, ao seu lado, vai ter milhares e milhares de pessoas. Aqui, de acordo com a narrativa, só nesse texto, 4.000 homens. E vamos pensar assim, num dia de trabalho, homem naquela cultura, arrimo de família, né? Qual a necessidade? Ou seja, o que moveu aquelas pessoas, o que moveu aqueles 4.000 homens, durante 3 dias, estarem andando após Jesus, ouvindo as suas palavras, né? A Nicéia mencionou aqui o texto lido, também, né, um dito de Jesus, em Mateus, no capítulo 6, né? Vamos imaginar 3 dias de pessoas que são arrimo de família, devendo estar no campo trabalhando, porque eram camponeses, né? Ali pescadores, eram trabalhadores braçais, tinham que sair para buscar pão, né? Conseguir algum sustento para os seus filhos, para sua casa, e no entanto estavam há 3 dias andando, procurando, né, algum tipo de esperança, e viram essa porta aberta na mensagem que Jesus então estava proclamando, tá? Então, o tema que eu coloquei para nós refletirmos nessa manhã é a responsabilidade dos pastores que têm facilidade para reunir multidões, tá? Então, ainda que eu, pastor presbiteriano, não tenha, Deus não me deu esse dom, a mensagem que eu creio no coração e tenho pregado, não reúne multidão. A gente costuma dizer na ciência da religião que quando a gente escolhe por ensinar Deus, deve se preparar, preste bem atenção na frase que eu estou dizendo, tá? Quando a gente escolhe a ensinar sobre Deus, deve se preparar para ser pastor de poucos. Quando a gente escolhe ensinar sobre Deus, deve se preparar para ser pastor de poucos, né? Jesus foi o primeiro, Claudinei, a experimentar esse tipo de situação. João, no capítulo 6, um capítulo longo, também narra vários episódios. Dentre esses episódios, Júnior, alguns sinais de milagres que foram feitos, até onde, quando eu costumo dizer, já disse aqui, né, se não disse, vou dizer pela primeira vez, se já disse, me perdoe repetir, até quando Jesus, depois de muitos feitos, incluindo sinais e maravilhas, milagres, ele pede para aquela multidão, Magda, todo mundo se assenta, e ali ele se torna pela primeira vez um pastor presbiteriano, e leciona a sua primeira aula de escola dominical, e começa a falar sobre, de fato, as características do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? O que compete àquele que quer ser discípulo, né, na sua atitude, o que ele deve fazer para tornar-se alguém que é parte do reino de Deus. Então ele começa ali a explicar, inclusive fazendo uma menção sobre os sinais e maravilhas, dizendo que os sinais e maravilhas ajudam o presbítero Milton a atrair pessoas curiosas, interessadas, pessoas que de alguma forma veem ali um mistério por alguém que está fazendo coisa que não é comum se ver, né? Então Jesus faz isso, era uma técnica, claro, por necessidade das pessoas, mas também uma técnica, um dom que Deus o deu, né, sobre Jesus. Quando ele é batizado, em Marcos capítulo 1, né, ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, dá autoridade. Depois do batismo de Jesus, a primeira coisa que ele faz é tentado, né, no deserto por Satanás, sai vitorioso e ele começa a fazer milagres. Então nós não temos dúvida de que é no poder do Espírito Santo que ele fazia e fez todas as coisas, como a igreja também o é. Só que, apesar ou a despeito dos milagres e sinais que ele fez, está registrado na Escritura, e nós estamos diante de um deles, Marcos 8, multiplicação dos pães e peixes pela segunda vez, não era o fundamento básico, não era o principal, não era o alicerce do ministério de Jesus. Isso os presbiterianos já há séculos já aprenderam e repetem. O fundamento, ou seja, aquilo que dá sustentação para uma casa, um edifício como esse, o que dá sustentação não é aquilo que está ornamentando, as cores, os vitrais, a iluminação, essas coisas lindas que nos chamam a atenção porque são, Lilian, periféricos, estão aí exatamente para nos chamar a atenção. O que sustenta esta casa, o que sustenta esse edifício, não aparece, está escondido lá, que são o quê? O cimento, o ferro, a pedra que está aqui embaixo, não se é visto.
Então Jesus, no capítulo 6 de João, quando começa a falar sobre o fundamento, o alicerce do reino de Deus, né, são aquelas coisas que estão escondidas, né? Renúncia, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer que nós somos pecadores, e a bênção máxima que um verdadeiro discípulo de Jesus alcança é o quê? É a vida eterna. Percebe que não tem nada vinculado a esse tempo aqui, não tem nada vinculado a esse mundo aqui. Por exemplo, quem de nós não precisa, estando doente, quem de nós não precisa e não clama por uma saúde boa, maravilhosa? Quem de nós não clama por um emprego melhor, um salário melhor? Quem de nós não clama pelos filhos passando por necessidades, que Deus, né, os abençoe? Tudo isso nós entendemos que são as nossas necessidades e nós as colocamos diante de Deus. Mas na linguagem do reino de Deus, todas essas coisas, Mateus 6 de novo, foi lido aqui, né? São coisas periféricas, Magda, ainda que importantes e necessárias, são periféricas, tá? Dito isso, quando Jesus no capítulo 6 de João fala, né, que vós me procurais, uma grande multidão, porque vi sinais e maravilhas, né, faz sentido porque que vocês estão atrás de mim, porque eu estou resolvendo o problema de vocês, que esse problema está vinculado aqui nessa terra. Mas ele vai dizer, olha, o alicerce ou o fundamento do reino de Deus não é a solução ou a resolução dos vossos problemas, mas é o que? A vida eterna. Vamos conferir o texto? Eu acho que tem tudo a ver com, até porque ele fala de comida, lá fala de milagre e fala de comida, e aqui tem uma multidão. Aqui nós vamos fazer a mesma comparação com Marcos 8, né? Nós temos aqui um milagre, fala de comida, né? E fala de multidão. Então abra comigo João capítulo 6. Você que está em casa, João capítulo 6, nós vamos fazer a comparação entre o longo capítulo 6 de João com o texto de Marcos 8, falando sobre multidão seguindo Jesus, com o conteúdo do milagre. Olha só, o texto é longo, nós não vamos ler todo o capítulo 6, mas eu vou destacar alguns elementos. Por exemplo, João capítulo 6, eu quero que você acompanhe comigo, por exemplo, a partir do verso 22. O texto fala Jesus, o pão da vida. E Jesus aqui utiliza uma figura de linguagem, Magda, e até que eles percebessem que Jesus estava falando de uma figura de linguagem, demorou um tempo. Por quê? Quando ele se apresenta como pão da vida, eles pensam, mas será que nós vamos comer a carne de Jesus? Percebe? Né? Então, Jesus como pão da vida, ali significa uma vida espiritual, e não uma vida materialmente falando, né? Mas Jesus como um alimento espiritual, alimento para a nossa alma. Então olha, no dia seguinte, verso 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor Jesus dado graças. Quando, pois, viu a multidão, de novo, gente, a multidão, quando a multidão percebe que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram à sua procura. Ou seja, então Jesus mesmo saindo discretamente, né, a multidão ainda continua querendo estar próximo de Jesus, tá? Verso 26, perguntaram quando foi que ele tinha saído dali, né? Então ele responde, verso 26, em verdade vos digo, olha só, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então quando você vê o verso 27, compara com Marcos capítulo 8, ou seja, o pão literalmente aquele que mata a fome do seu estômago, Jesus aqui dá um outro entendimento sobre o lugar do milagre. Então o maior milagre que nós devemos tomar posse é um milagre, e precisa ser um milagre mesmo, porque depois que a gente morre acaba. Então continuar vivendo depois que a gente morre só por um milagre, e esse milagre já foi realizado na morte e na ressurreição do Senhor. E aí a fé, a mesma fé que leva a pessoa muitas vezes a conquistar lá o milagre nessa terra, o milagre da cura, né? O milagre que
o que era impossível tornou-se possível, então também pela fé nós temos acesso ao milagre do quê? Da vida eterna. Então essa vida eterna é o fundamento base, é o alicerce. E Jesus aqui no verso 27 fala: olha, essa multidão me procura, né? Mas por que me procura? A multidão procura Jesus naquele contexto, e hoje eu vou fazer uma comparação e vou parar para vocês comentarem também. A multidão que procura os pastores do nosso tempo, que tem facilidade de reunir multidões, eu tenho para mim que procura pelas mesmas razões, Júnior, que já procuravam a Jesus. É uma suspeita que tem. E Jesus, Cícera, se entristece com aquilo, fica de alguma forma frustrado com aquilo, porque as pessoas queriam, na verdade, soluções para problemas passageiros e problemas terrenos. E aqui ele senta, manda aquela multidão se assentar. Aliás, ele sai disfarçado, né? Aquele tanto de gente, ele sai, tanto que eles não percebem. Daqui a pouco, olha, cadê o mestre? Ele tinha pego um barquinho, foi para o outro lado. Aí junto todo mundo ali, aquela multidão se divide em vários barcos, tomam esses barquinhos e vão até onde estava Jesus. Mestre, quando foi que chegou aqui? O senhor nem avisou para a gente? Pô, que falta de elegância, né? Falta de respeito, não avisa que foi embora, né? E aí Jesus vai, pera lá, esse povo de novo vem atrás de mim, por quê? Quer mais, quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Então no verso 27 ele dá ali uma exortação e diz: olha, qual é o fundamento, seu João? Qual é o fundamento do reino de Deus? Será que é comida? Será que é cura? Será que é casa própria? Será que é carro? É vestibular? É medicina? E é isso, aquilo outro? Ou seja, nós somos incansáveis nas nossas necessidades. Temos uma lista de 10, 15, 20 necessidades e colocamos ali o grau de urgência. Deus atende a primeira, a gente já coloca a segunda, atende a segunda, coloca a terceira, a quarta, a quinta, né? E chega uma hora que Jesus fala: para, chega. Qual é o fundamento do reino de Deus? Verso 27, olha, venham atrás de mim, não porque comigo vocês podem comer e fartar a fome física do estômago de vocês. Verso 27 está falando disso, comida mesmo, comida para o estômago, né? Mas pelo quê? Que subsiste para a vida eterna. Então, ele vai falando, verso 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Tinha acabado de experimentar. Aqui e à noite na mensagem tem um texto reservado para citar, mas eu quero antecipá-lo aqui, um spoiler, né? Abra comigo lá, fazendo um favor, o texto de Números. Vamos abrir o texto de Números, capítulo 14. O tema aqui então é sobre os sinais, né? Que sinal tu fazes? Contexto ali, presbítero ali, tinha acabado de fazer multiplicação dos pães e peixes. Aliás, daqui a pouco a gente vai perceber, no bloco seguinte da multiplicação dos pães em Marcos, Jesus ironiza com os fariseus, porque tinham acabado de presenciar os milagres o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eles vão também pedir um sinal. A frase feita aqui à noite está para ser refletida com vocês, com a igreja, é: quem vive de milagres jamais aceitará menos que milagre. Quem vive de milagres jamais aceitará menos que milagre, né? E aí a pergunta que a gente faz em torno dessa frase de efeito, frase feita né? Será que de fato as pessoas que vivem o tempo todo de milagre em milagre, né, já se abriram o coração para o maior milagre que alguém pode conquistar em Jesus, que é o milagre da salvação mesmo, né? Veja comigo, será que os milagres são suficientes na vida de quem como se diz, né, desculpa aqui a expressão, né, viciado em milagre? Tem crente, irmãos e irmãs, que ainda não tem a maturidade espiritual a ponto de dizer o seguinte: crer em Deus, Claudinei, ainda que Deus não faça milagres. O crente que não tem ainda essa maturidade espiritual,
que não percebeu ainda que o maior milagre que ele pode conquistar em Cristo Jesus é ter o seu nome anotado no livro da vida, é aquele que vive de milagre em milagre. E quando ele não recebe, ele acha que o pastor não faz oração adequada, que o pastor é fraco, que a igreja é fria. Ele vai culpando um monte de gente. E aí ele sai andando em busca de milagre. E ele vai passar a vida toda procurando milagre. Por quê? Porque ele não aceita menos que milagre. Está sempre buscando o sobrenatural, né? Bom, Deus falou desse tema muito antes de Jesus, que é o texto que eu pedi para vocês encontrarem. Números capítulo 14, veja só. Encontraram? Amém? Amém. De casa, quem nos acompanha, Números 14, falando sobre sinais e maravilhas. Verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquele dia. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha só, verso 8: se o Senhor se agradar de nós. O que isso quer dizer? Olha, se Deus, irmãos e irmãs, se Deus encontrar fé em nosso coração, fé sobrenatural, Hebreus 11:1, irmãos e irmãs, prestem atenção, isso é o beabá da nossa fé. Uma fé sobrenatural não exige prova. Aliás, a fé sobrenatural está fundamentada no quê? Na não prova. Na não prova. E o que é prova? Prova aqui é coisas que eu possa humanamente me acercar, segurar, para dizer: olha, sim, eu posso crer porque já vi, né? Hebreus 11:1 diz que a fé é o que? É a convicção de coisas que se esperam. Jesus exortou ali a um dos seus discípulos. Quem foi que duvidou da ressurreição? Me ajudem. Tomé, obrigado. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, no contexto de Números, né, pela 10ª vez, Deus tirou o povo do Egito com um baita do milagre. Ele simplesmente abriu o Mar Vermelho, afogou o exército inteiro, o povo passou a pés enxutos. E depois o maná, as codornizes, as águas em Refidim, as rochas em Meribá. Ou seja, já havia ali uma seleção de 10 grandes milagres, Claudinei, que Deus tinha feito para aquele povo. Então eu pergunto para vocês: milagre é o suficiente? Não. Quem vive atrás de milagre é insaciável, não aceita menos que milagre. E na primeira prova que tiver, aqui no caso, contestam o pastor, contestam a igreja, né? E vai mudando. Como no caso do povo, muda de Deus, mudou para outros deuses, culturas, imagens. Porque quem vive de milagre é insaciável, não aceita menos que milagre, ainda que não tenha sequer conquistado o maior milagre que um crente pode conquistar, que é o quê? A certeza de que em Cristo nosso nome está no livro da vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que os presbiterianos, crendo nisso e explicando isso há 500 anos, não é comum ser pastores, nós presbiterianos, pastores presbiterianos, sermos pastores de grandes multidões. Não vendemos esperança, não vendemos milagres, não prometemos. Mas vocês não creem, nós cremos, só não fazemos do milagre o fundamento do nosso ministério. Eis a diferença. Eu costumo brincar falando sério. Pega um desses pastores neopentecostais e colocam aqui, em meia hora está lotado isso aqui. Coloca eu lá na igreja onde eles são pastores, lotado, em meia hora está esvaziado. Porque é assim que funciona.
Porque lá eu vou explicar, na verdade, qual é o fundamento do reino de Deus. Não é o que você vê, é o que está escondido. O alicerce desse edifício, né, é o que está escondido. O ferro, o concreto, a pedra, está lá embaixo. Isso aqui só está em pé por causa daquilo que está lá embaixo, que não é visto. Abacuque, capítulo 3, 16 até, do 15 até o 18, diz exatamente: ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que a vide, né, não dê o seu fruto, ou seja, ainda que eu não receba o milagre, ainda que Deus não atenda na expectativa que eu criei, ainda que Deus não cura o câncer, ainda que nada nesse tempo que eu preciso seja resolvido, ainda assim eu vou o quê? Exultar o Deus da minha salvação, porque o maior milagre que eu precisava eu já conquistei pela graça de Cristo, que é o quê? Essa vida que é terminal, não é? A fome física que todos nós temos que saciar diariamente, pelo menos 3 vezes por dia, né? Lá na eternidade nós não teremos. Não é mesmo Jesus quem disse em Lucas 12, que adianta o ser humano ganhar e conquistar todos os milagres que ele precisa para sobreviver na terra, né, e perder a sua alma? Mas as pessoas não querem, né, esse tipo de pregação. Esse tipo de pregação dispersa multidões, né? Vamos terminar o texto? Verso 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha, verso 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Quem? Né? Calebe e Josué. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: olha só, até quando esse povo me provocará, a despeito ou apesar do que? Leia para mim, pode terminar de ler, Milton, fazendo um favor. Verso 11. Números 14, verso 11. 14 e 11. Achou? Achei, só que está embaçando. Está embaçando, né? Essa máscara aqui é o problema. Máscara e óculos não combinam. Mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que... O 11. 14, 11. 14 e 11. Isso. Desculpa. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Bom, então o texto fala por si só, né? Claudinei, uma multidão, 600 mil pessoas, de acordo com o Êxodo, a narrativa, né, de capítulo 11 em diante de Êxodo, 600 mil pessoas deixaram milagrosamente o Egito. Durante 45 anos aproximadamente, Deus sustentou este povo com sinais, milagres. Diz que por 40 anos o maná caía como orvalho do céu. O maná era um tipo de semente que, cozida, dá para fazer bolo. 40 anos no deserto, com todos os sinais, milagres. Deus conhece o nosso coração. Salmo 139, ele esquadrinha o nosso coração. Antes da palavra chegar à nossa boca, Deus sabe o que nós vamos proferir. Bom, então, Deus é onisciente. O texto diz claramente: Deus, Cícera, conhece o coração daquele povo, como conhece o nosso. Então, Deus viu no coração daquele povo o que, Nicéia? Deus viu incredulidade. E pronuncia uma frase pesada, né? Até quando? Né? Até quando? Até quando me provocará? Então, Deus entende isso aqui, seu João, como provocação. Por que provocação? Ora, pois, né? Quantos sinais eu já fiz? Quantos milagres já deixei para vocês? Então, depois de tantos sinais feitos, o maior deles, para começar, né? Não vou nem falar as 10 pragas do Egito, não estou falando delas, que lá foi para convencer o faraó,
Depois então é o que? Atravessar o Jordão. Aliás, o Jordão mais tarde, né? Mas atravessar o mar. Atravessa o mar. O que mais? Aí todos os sinais. As codornizes, o maná, as rochas em Refidim, as águas amargas em Mara, né? Que Deus transforma a água doce. Todos os sinais, maravilhas. Agora, aqui o contexto, Júnior, é o seguinte: Deus separa ali 12 espias, um de cada tribo, né? Separa 12 homens, atravessam o Jordão e vão até a terra que Deus estava prometendo há séculos. Eles estavam na boca de conquistar já a bênção que os pais e os antepassados esperaram 600 anos. Eles estavam na boca de esperar. Aí eles vão, atravessam, 12 homens, atravessam a terra e vão lá e pegam os frutos e levam. Gente, o relatório é assim, uma coisa extraordinária, tintim por tintim, parece relatório de gente formada mesmo lá para apresentar, para convencer o chefe de ter ali uma promoção, né? Pensa aquele PowerPoint, uma coisa bem feita, né? Olha, está aqui os frutos, de fato, essa é a terra de que nos falaram os nossos pais, ou seja, está aqui os frutos para mostrar, olha. Só que tem um detalhe, lá tem gigante. Ora pois, depois de Deus ter aberto o mar vermelho, afogado um exército inteiro, sustentou durante tantos anos, com codornizes, com maná, as rochas amargas, as águas amargas em Meribá, aliás, em Meribá, se transformam doce. No deserto ali, diante da sequidão, né, sequidão, do estio, Moisés clama, bate com o cajado nas rochas em Refidim, suscita água. Então Deus sustenta aquele povo durante 40 anos. Vamos lembrar a frase feita, né? Quem vive de milagre não aceitará jamais menos que milagre, ainda que o coração não seja convertido. Deus vê naquela atitude o quê? Uma provocação. Vocês estão me provocando, vocês estão de brincadeira. Depois de tudo que eu fiz, vocês vão reclamar de gigante que tem na terra, né? Porque não tinha maturidade suficiente para entender. Não, se Deus nos trouxe até aqui, Deus há de nos dar essa terra, né? Quem que vai prevalecer com fé ali? Caleb e Josué. Aí Deus vai dizer, olha, esta geração não vai dar essa bênção, fica para trás. Essa geração não, né? Ou seja, além de não ter mais os milagres, os sinais, né, não conquistarão o maior deles, que era continuar na eternidade, né? Então, voltando lá para Marcos, aliás, voltando para João, depois a gente retoma para Marcos, para a gente não perder ali a referência para comentar o milagre agora no tempo de Jesus. Então, volte comigo para João. Você encontrou João capítulo 6? Então ele vem falando, né, sobre o verdadeiro pão que desceu do céu, que não é o pão físico, que mata a fome do estômago, 3 ou 4 refeições por dia, tudo mais. Vem falando sobre isso, tudo mais, tal. Agora veja aqui no final da pregação ou da aula de escola dominical, por Jesus agindo como um pastor presbiteriano. Olha só, João capítulo 6, verso 60. Acompanhe comigo o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, o quê? Duro é esse discurso, como está sendo agora, né? Porque a gente não quer ouvir aquilo que de alguma forma faz sentido com a nossa falta de maturidade espiritual, né? A gente está sempre exigindo mais de Deus, sempre exigindo mais, né? Acabou de receber uma cura, uma bênção, a gente quer outra, né? Quer outra, né? Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, ou de seu sermão, de sua aula de escola dominical, dizendo que o fundamento do reino de Deus não é as coisas dessa terra, né, mas sim as espirituais, né? Jesus então pergunta, vocês estão escandalizados? Vocês estão admirados de dizer que, olha, né, não é para essas coisas que eu vim? Verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Vocês sabem que Jesus era sempre fazia um jogo de palavras, né?
Então olha só, o que ele está dizendo no verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, sabe esse milagre que você acabou de receber do Senhor aqui? O pão que você comeu, a bênção, a cura que a pessoa teve do câncer. Ela teve o câncer curado, mas vai durar mais quantos anos? Mais 30, mais 40, mais 50, mais 100 anos ela vai viver? Ela vai morrer, mesmo depois de ter conquistado o quê? Uma bênção enorme, que é a cura de um câncer. Mas vai chegar o dia que ela vai morrer. E se ela não tiver conhecido a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, pastor, mas a pessoa que recebeu a cura de um câncer, ela era crente. Não, Jesus curou 10 leprosos, só um era. Não necessariamente a bênção, o milagre está vinculado ao quê? A uma vida convertida. Calvino, o reformador, chamou de bênção comum e bênção especial. Graça comum e graça especial. A graça comum é aquela que Deus, tendo misericórdia, mesmo a pessoa sem fé alcança uma graça. Clamou o aflito. E a graça especial é aquela que, ainda que tenha recebido uma coisa material, é aquela que regenera a alma, é aquela que te leva para o céu. Quantos estão interessados nisso? Né? Poucos. Não à toa Jesus falou, né? Que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O alimento que você comeu agora aqui, fruto de um milagre que Jesus fez, né, vai te matar a fome por algumas horas. Depois você vai ter fome de novo. É esse jogo de palavras que Jesus está colocando aqui. O Espírito vivifica, a carne é matéria. Você sempre vai ter fome, né? As palavras que eu vos tenho dito, que são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, do que nos serve lá um Deus que não nos faz milagres? O que eu quero com Jesus aqui, Júnior? Um Jesus utilitário, né? O ser humano é muito utilitarista. Enquanto me convém, eu estou com você. Enquanto essa igreja for bênção na minha vida, eu estou nela, né? Enquanto esse pastor não for um pastor de exortação, de palavrador, eu estou gostando dele. Então nós somos muito utilitaristas. Ou seja, me convém estar com você, né? No dia a dia, esse utilitarismo religioso, aspas, né? Até que a gente pode entender, porque o ser humano é assim mesmo. O problema é quando nós nos tornamos utilitaristas diante de Deus. Até quando Deus me convém? Quando Deus fizer as minhas necessidades, atender minhas necessidades. Até quando Deus fizer a minha vontade. E o que a gente vai fazer com toda a teologia paulina que diz que nós temos que ser o quê? Doulos, ou seja, escravos. Quer seguir a mim? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. E cruz lembra o que, gente? Lembra sofrimento, lembra morte, dor, angústia, humilhação. Eu não posso... O que eu posso fazer se essa é a teologia que está impregnada nos evangelhos de Jesus? Não dá para eu fugir disso. Por isso que lá no começo, em janeiro, quando assumi o pastorado dessa igreja, com a permissão do conselho, a ideia era o quê? Vamos voltar para a Escritura, gente. Pare de ficar ouvindo pastor. Vamos voltar para a Escritura. O que eu estou falando aqui, vocês estão conferindo comigo, tintim por tintim, está aqui na Escritura, né? Começam a abandonar Jesus, vão indo embora. Cícera, começam a ir embora. As pessoas começam a ir embora. Um Jesus que não faz milagres, não me atende, não me serve, né? Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros vos retirar? Ou seja, de uma multidão, quantas pessoas sobraram? 12. E Jesus ironiza, pergunta: vocês também não querem ir embora? Aí vem a palavra que vai mostrar o quê? O que eu estou falando desde o começo aqui, que é o fundamento, né? Que está escondido, que é o alicerce. Olha a resposta de Pedro, 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens o quê? Então quem quer ter vida eterna, continua com Jesus até o final.
mesmo quando, Claudinei, ele parar de fazer milagres. Até quando ele parar de fazer milagres. Porque o maior eu já conquistei. Tenho plena convicção, meu nome está lá naquele livrinho e não será apagado. Mateus 18 ele fala, né? Com um olho cego, uma perna quebrada, manco, ele fala, não importa se é cego, com câncer, não importa, entra no reino. E que adianta você estar vendendo saúde, dá um piripaque, morre e vai para o inferno. É isso, né? O fundamento do reino de Deus, irmãos e irmãs, é a nossa comunhão com Cristo, independente do que tiver que passar. Quando você lê, né, aquela obra clássica, As Vítimas, né, do Coliseu Romano, você vai ler no primeiro século, o que as pessoas se submetiam. Sim, humanamente falando, gente, é inimaginável. Como é que alguém se submete àquilo para dar ainda prova da sua fé? Né? O Círculo de Horrores, que hoje é lugar turístico, né, para o mundo, as pessoas, né, vão lá no Coliseu Romano, ou o que sobrou dele, né? Mas quando você pega as obras, né, literárias que narram historicamente aquele período, né, alguns filmes reproduziram isso. Então você tem ali aquelas pessoas que estavam ali, centenas de pessoas, literalmente aguardando a hora de serem comidas, bestialmente, né, no Coliseu Romano, por leões, bestas feras, simplesmente para se tornar o quê? Né? Show para os romanos. E elas cantavam. Antes de serem jogadas no Coliseu Romano para serem comidas por leões, elas cantavam e glorificavam o nome de Cristo. Eles tinham também uma técnica de como é que se diz assim? De humilhação, de execução, né? Num determinado período do ano, onde o sol estridente, né, em Roma, então eles colocavam cadeiras de ferro, mas literalmente ferro fundido, né? E colocavam no Coliseu e deixavam aquilo durante horas e horas. Aí, a hora que chegava ali por volta de 2 horas da tarde, aquelas cadeiras de ferro fundido estavam. Imagina, você vai no estádio aqui, não sei se vocês já passaram por isso, vai no estádio durante um intenso calor, janeirão, né? Brabo, calor muito forte. Aí você vai no estádio e vai sentar na arquibancada, que aquilo é concreto, aquilo é quente que só, né? Chega uma hora que você não aguenta, tanto que o povo fica em pé, né? Agora você imagina no ferro. E aí eles tiravam as roupas das pessoas, né, e colocavam as pessoas nuas, né? Amarradas nessas cadeiras. Aí o relato é de que se sentia cheiro de carne tostada, né, no Coliseu. Faziam isso como cristãos. E as pessoas morrendo literalmente desse jeito estúpido, cantando e glorificando o nome de Cristo. Hoje, o crente melindroso não dá nada para provar a sua fé. Não dá absolutamente, não dá nem o seu orgulho. Não dá nem o seu orgulho. Que dirá a vida, né? Então, amados, a gente vai percebendo que vai passando o tempo, né? O nosso utilitarismo religioso faz com que a gente coloque Deus como servo e nós como senhores, né? Então, quando a gente volta para o Evangelho, é sempre bom e didático, porque inverte novamente o papel e nos coloca na condição de servos, né? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então, para a gente terminar, a gente volta para Marcos, no capítulo 8, e aí com isso posto, a gente tem conteúdo, a gente tem argumentos para entender a multiplicação dos pães que Jesus coloca aqui nesse trecho, tá? Bom, no verso 1, capítulo 8 de Marcos, no verso 1, eu quero fazer alguns destaques aqui. O primeiro deles é sobre ter o que comer, tá? Ah, pastor, então o senhor disse que não é pastor de multidões, porque os presbiterianos, por aquilo que pregam, não é comum reunir multidões. A vantagem de ser pastor de uma comunidade pequena é que a gente pode atender todo mundo. A gente
pode atender todo mundo. Como vocês têm visto, e é a marca do meu ministério mesmo, o mínimo que um pastor de um rebanho saiba sobre o rebanho é o nome e onde mora, que é o que eu tenho feito. Porque na casa, visitando, acompanhando, você pode, na verdade, estreitar os seus laços e, de alguma forma, fazer com que aquela residência tenha uma ligação, uma raiz com a igreja. Nas necessidades daquela ovelha, a própria igreja vai reagir. Se eu fosse pastor de uma multidão, essa característica que eu acho que é uma característica de Jesus, né? Por isso Jesus coloca aqui essa, aspas, né? Essa sua frustração em relação à multidão. A multidão sempre insaciável. Então Jesus querendo colocar aqui, né, que é mais importante, ainda que ele tenha feito isso, do que saciar a fome física das pessoas, é você criar um vínculo espiritual com elas, né? Então no verso primeiro, o destaque aqui é: ele se compadece da fome daquelas pessoas, capaz de fazer um milagre para matar a fome delas. Mas Jesus não se encanta com a multidão. Aliás, a gente viu no texto aqui que ele chega uma hora cansado, ele deixa a multidão e vai embora, né? Não é o propósito dele. Jesus não quer ter o seu ego como o ser humano tem, né? A minha igreja tem 5.000 membros, mas você não faz mais do que o seu dever, é pregar para elas, desde que pregue o quê? Né? O evangelho genuíno. Mas as pessoas, quanto mais gente, né? Mais dinheiro, mais oferta, né? Mais ego crescido, inflado, aí vai espalhando, tá? Jesus coloca aqui como a importância de você, vamos imaginar, cadastrar pessoa por pessoa, família por família, ou seja, para de fato saber como vive, o que precisa, como pode ser atendido. Vou dar 3 exemplos, todos em Lucas, sobre Jesus, que eu digo hoje, né? Teria esse tipo de ministério, de ir de casa em casa, saber onde vive, como vive. Jesus já fez isso na sua época. Olha só, Lucas 4, quem encontrar, por favor, leia só o versículo 38, pode ler. Lucas capítulo 4, verso 38. O tipo de Jesus, ao olhar para a multidão, se compadece, mas multidão para ele é uma reunião de milhares de pessoas, mas pessoas que têm um nome e um endereço. Então Jesus, sim, lidou com a multidão, mas quando ele olhava com a multidão, ele estava pensando o quê? No nome e no endereço, porque a salvação é individual. Lucas 4, 38, pode ler. 38? Sim. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordenam os espíritos imundos e eles saem? Não, isso é Lucas 4, 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Exatamente. Então Jesus sai da sinagoga, ou seja, gente, isso é fundamental. Hoje a gente diria, o pastor terminou o culto com o conselho, a nossa Constituição diz, né? Quem cuida do rebanho é pastor juntamente com o conselho. Unção com óleo. Tem alguém doente, chama os presbíteros, orem com eles. Então vamos imaginar, terminou o culto, tem uma multidão, muita gente aqui, terminou o culto, tinha muita gente aqui, todos no mesmo propósito, adorando a Deus, maravilha, tá, mas tem alguém doente, termina o culto, Júnior, o que faz Jesus? Chama ali alguns presbíteros, porque Pedro foi junto, sai e vai aonde? Na casa de Pedro, que a sogra dele está doente. Ele vai lá, Jesus se prostra diante da cama, põe a mão sobre aquela enferma e ora. Percebe? Então é indivíduo. Tem uma multidão? Tem. Mas Jesus está preocupado com o quê? Com alma, com pessoa, indivíduo. E nós hoje, muitas vezes, pastores, preocupados o quê? Com o templo cheio. Esquecemos que templo é cheio de pessoas, indivíduos, endereços, CEP, número da rua, nome da rua, número da casa, como vive, quem é, quais são os dramas, quais são as necessidades. E quando você é pastor de 5.000, 10.000 pessoas, você não consegue imitar Jesus no seu pastorado. Então Jesus foi na casa de uma enferma. Próximo,
Lucas 10, 38. Lucas 10, quem encontrar pode ler, 38. Quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Pronto, o texto é conhecido, mais uma casa, outra família. Jesus também vai na casa. Ali não fala de cura, mas fala o quê? De um aconselhamento pastoral. Marta, Marta. Jesus ali leu Mateus 6 para ela. Marta, Marta, está muito agitada com coisas que são aqui da terra. Você está preocupado em mostrar a sua casa bonita, maravilhosa, o sofá limpinho que você passou ali, né? Com água e vinagre, sal, né? Técnicas que se usa. Você está preocupada com isso, mas olha o que faz Maria, né? Qual que é o fundamento do reino de Deus? Eu quero sentar, eu quero ouvir o mestre. Onde está fazendo isso? Na casa. Pastoreio de família, na casa. Então Jesus lidou com multidões, atendeu às suas necessidades, sim, mas Jesus era pastor de pessoas, se preocupava com cada uma delas, tá? Próximo, Lucas 19, versículo 5, uma outra casa, que vai Jesus, quem encontrar, leia, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Pronto. Poderíamos passar aqui, irmãos e irmãs, a manhã toda falando dos exemplos de Jesus indo na casa de ovelhas. Separei apenas 3. No caso de Zaqueu, percebe que são situações diferentes, Cicélia? A primeira casa, uma mulher doente, ele vai e põe as mãos, literalmente, colocar as mãos ali significa, olha, diminui o espaço entre o púlpito do pastor que traz a mensagem preparada, aquela coisa toda, tá, né? Que palavra! Então Jesus diminui o espaço entre o púlpito e o que? A cama de um doente. Porque no púlpito todo mundo pode ir pregar, trazer uma palavra. Agora, visitar o doente, está lá junto, né? É quem é vocacionado. Então Jesus faz, então a primeira casa, um doente. A segunda casa, pessoas que precisam de orientação pastoral, Jesus vai lá. A terceira casa, um alto funcionário da Receita Federal, uma pessoa importante, mas que em algum momento foi impactado pela palavra e que precisava do quê? De uma palavra ali de transformação. Ele vai, aquele almoço impacta Jesus, impacta Zaqueu, ele se reconhece pecador e fala: se defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Mostra esse sinal de arrependimento. Jesus termina o texto ali dizendo, né? Hoje houve o quê? Salvação nesta casa. Percebe? Pastor de multidão, sim. Alimentando a multidão, sim. Mas sobretudo preocupado com o quê? Com cada pessoa que perfazia aquela multidão. Próximo versículo, verso 2, lá de Marcos. Eu vou partindo já para o final da nossa reflexão, que o nosso tempo está se esgotando. Verso 2 é a expressão que eu destaco também, que é compaixão, né? E aqui eu vou fazer uma comparação, e deixo com vocês, caso vocês queiram compartilhar. Quando a gente escolhe ser pastor só de multidão, que eu chamo de pastor de púlpito, o primeiro preço que a gente tem que pagar para essa escolha é o quê? Perder a compaixão. Perder a compaixão. Porque você imagina o pastor lá no púlpito, um templo com 5.000 pessoas, lotado. Você acha que quem está ali, se tem um pouquinho mesmo de sensibilidade espiritual, você não acha que no meio de 5.000 pessoas tem gente de todo tipo? Lilian? Gente aflita, chorando, desenganada dos médicos, que de repente está ali como a última opção, última chance da vida. Então, quando eu me distancio como pastor, como líder religioso, quando eu me distancio da comunidade, né, eu perco a compaixão. Então, o que é a palavra? A palavra compaixão é uma palavra, junção de 2 palavras latinas, né? Você pega com, que é reunir, e passion. Passion é emoção. Então, o que é compaixão? É quando a dor do outro, entendeu? Incomoda tanto que você passa a sentir aquela dor como se ela fosse sua. E se você não sabe da dor do outro, você não a sente.
Então, quando é que você vai saber a dor do outro? Quando você se aproxima dele, conquista a confiança dele, e ele te fala: ó, foi Deus que te mandou aqui. Mas por quê? Olha, está assim, 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 assim. Ou seja, ali nasce o quê? Um relacionamento. Se eu tivesse no púlpito, pastor estrela, distante, aí ele trouxesse aquela pregação, né, maravilhosa, termina o culto, né, termina ali. Mas, como dizia um determinado pastor que conheci, a distância entre um domingo e outro, gente, é muito grande. Muita coisa acontece entre um domingo e outro para você simplesmente desaparecer da comunidade, né? Então você tem que encurtar. Como é que você encurta essa distância entre um domingo e outro? O próprio pastor indo de casa em casa, conhecendo o povo, se disponibilizando. Conte comigo, me fala, vamos junto, ora junto, chora junto. Faz com que a igreja estenda esse braço até aquela casa que precisa de ajuda. O mês retrasado que nós fomos lá no projeto Pronove, né? Faz bem para o nosso ego. Claro, nós somos humanos, mas é muito bom ouvir de uma igreja pequena como a nossa, com poucos recursos. É muito bom você ouvir o testemunho de um lugar, de um projeto, né, que louva a Deus pela existência da nossa igreja, porque durante anos, parece que quase 20 anos já, né, a nossa igreja tem um braço estendido sobre o Pronove. E aí você vai pensar, quais benefícios, porque se fala tanto, né, Júnior, se fala tanto em números, quais benefícios numéricos a nossa igreja teve apoiando o projeto Pronove? Zero. Quantas pessoas nós conseguimos para tornar-se membros da nossa igreja, porque nós começamos um trabalho com o Pronove? Zero. Então não tem esse utilitarismo. Ah, mas será que vai trazer gente para a igreja? Ah, vou investir quanto ali? Será que vai trazer gente para a igreja? Será que vai lotar a nossa igreja? Será que vai encher? Enquanto nós estivermos com essa mentalidade utilitarista, ou seja, qual vantagem eu tenho? Que benefício eu vou ter se eu fizer isso? Né? Profeta Miqueias, capítulo 4, essa pregação está feita lá, né? Quais benefícios nós teremos? Né? O que nos tem adiantado seguir? Aí ele fala: o que adianta fazer jejum, Senhor? A gente jejuou 40 dias, 40 noites, a nossa vida está um caos. Nós continuamos sendo perseguidos. Que vantagem eu tenho de seguir a Deus? O profeta termina o texto dizendo, lá no final você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Lá no final você vai ver um memorial que vai fazer referência a eles, né? Sem nenhum milagre, sem nenhuma bênção material, creram, né? E por isso herdaram o reino dos céus. Então é isso, né? No versículo 2 ele fala de compaixão. Compaixão aqui, irmãos e irmãs, não é apenas matar a fome de pessoas. Compaixão aqui por isso ele faz o milagre ali, né? Mas é acompanhar aquelas pessoas para que de fato elas tenham a oportunidade de conhecer o reino de Deus na sua inteireza. Vamos terminar. Eu separei um outro texto para a gente meditar, para fechar aqui sobre o tema da compaixão de Jesus, tá? Mateus 25, e já que estaremos em Mateus 25, o vizinho aí é 19, nós vamos ver também Mateus 19. Então Mateus 25 eu vou ler 2 versículos, aliás, do 34 ao 37. Bom, então Jesus vai falando, né, que no dia do julgamento ele vai fazer uma separação, colocando ovelhas e cabritos em lugares diferentes. E aí é um figura de linguagem, né, mas para dizer, né, no que consiste o reino de Deus. Porque tive fome, 35, né? Vou ler 34 também. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo, me visitastes, preso, fostes ver-me. Então perguntarão os justos. Então quem são os justos aqui, né? É aqueles muitas vezes que se
se limitam à vida religiosa, mas que perdem a sensibilidade, ou como o Tiago critica, né? Ah, você vai na casa do irmão, você até foi visitar, aí chega na casa do irmão, visita, sabe que está passando necessidades terríveis, e você podendo ajudar, Deus proverá. Aí faz a oração, despede e vai embora, né? Então, a ideia é de não se compadecer do sofrimento do outro, né? Então, no ministério de Jesus, por isso que era importante ele decifrar a diferença entre multidão e indivíduo. A multidão você fala no conjunto, né? No geral. O indivíduo, Claudinei, você pastoreia, você visita, você ajuda, você abençoa, você aconselha, você exorta, né? O indivíduo, né? No caso aqui nós falamos a sogra de Pedro, Marta e Maria, Zaqueu, indivíduos, pessoas. Multidões? Muitas vezes, tantas vezes, ainda que Jesus não se deixasse levar emocionalmente por a multidão, né? Não estava preocupado com a multidão. Verso 38: e quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo e preso, e te fomos visitar. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Então percebe a importância da gente também, né, ali ter a oportunidade de atender aqueles que passam por necessidades. Termino dizendo, né, já falei para vocês, vou citar de novo, numa outra ocasião que eu falei e repito agora, né, a função da igreja, ainda que visitando, cadastrando membros, por isso nós cadastramos, né, vai tornar-se membro da igreja, nome completo, né, Marlene? Nome completo, filiação, endereço, telefone, WhatsApp, queremos contato. Pastor visita, presbítero visita, diáconos visitam, né? Tem necessidade? Procura, fala. Então é o nosso jeito de ser como igreja, né? Então é nesse ambiente de corpo mesmo, onde todos podem ser alcançados. Mas é importante dizer, a função da igreja é espiritual. Então ela ajuda materialmente, nós nos solidarizamos uns aos outros, mas a função da igreja é espiritual. A sua natureza é espiritual. Porque, como eu disse há pouco, né, um pastor falando sobre ação social no presbitério do Ipiranga, onde eu fui pastor há alguns anos, e aí ele falando sobre cesta básica, né? A igreja tem que distribuir cesta básica, é dever dela, sim, se compadecer da fome alheia, principalmente quando é membro da igreja, né? Agora, ela não pode se limitar à cesta básica, porque se você distribui cesta básica e não prega o evangelho, você está simplesmente contribuindo para que aquela pessoa vá um pouquinho mais gordinha para o inferno, né? Por quê? Porque a função da igreja é o evangelho. Então ela distribui, tipo, o Tiago tirando o sarro daquele que foi na casa do irmão, não levou a cesta, ainda que precisava da cesta, e foi lá e orou. Então ali há um equilíbrio de valores. Ele foi lá e orou, maravilha por isso, pôs a mão na cabeça, ungiu, ótimo, fez certo, né? Mas naquela ocasião tinha que entregar a cesta também. Agora quando eu inverto, eu tenho o mesmo problema. Eu chego lá, eu entrego a cesta, obrigado, tchau, tchau, vou embora. Não trouxe a palavra, né? Então entregar o calçado, entregar o remédio, entregar a veste, entregar a comida, ótimo, né? Mas os espíritas fazem isso também, a prefeitura faz, as ONGs fazem. Aliás, a ONG Habitat, aqui na pandemia, entregou 1000 cestas básicas na favela do Heliópolis, né? Coisa extraordinária, né? Então você tem vários elementos de ação social, mas no caso da igreja, né, esse vínculo maior é o quê? Do relacionamento, a ponto de saber que cada ovelha, né, cada pessoa precisa conhecer pessoal e individualmente o quê? O evangelho, ter a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Cabe à igreja, compete à igreja, o seu pastor, conselho, liderança, o quê? Criar esse vínculo para que você possa de alguma forma ser útil nas mãos do Senhor, para que aquela pessoa perceba, entendeu? Que o reino de Deus é muito mais do que comida e bebida. O reino de Deus é muito mais do que milagres, sinais e maravilhas, né? O reino de Deus é o quê? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Amém. Vamos terminar orando? Pedir ao presbítero Milton, nos dirige nessa oração.
agradecendo pelo tempo que tivemos de reflexão na palavra. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse tipo de vida, Pai amado, que o Senhor concede a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá nesta manhã, de poder ouvir a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de cada um de nós, um Deus que tem nos sustentado dia a dia, Pai. Que isso possa ser, Senhor Deus, uma constante nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente a Tua igreja, fortalecendo a Tua igreja, e que o Senhor possa agora também, Senhor Deus, estar nos levando para os nossos lares, debaixo dos Teus paternais cuidados. Pai. Amém, Senhor. E que à noite também, Senhor Deus, o Senhor possa nos trazer de volta para a Tua casa, Pai amado, para estarmos ouvindo mais uma porção da Tua palavra, Pai. Sim, Senhor. E que essa palavra, Pai amado, que o Senhor já preparou para nós ouvirmos à noite, Pai, que ela possa realmente, Senhor Deus, fazer diferença na vida de cada um de nós. Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, o pastor Adilson, que o Senhor possa estar abençoando ricamente ele, a sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Amém. E que ele possa, Senhor Deus, continuar sendo um servo fiel a Ti e a Tua palavra, Pai amado. Amém, Senhor. Perdoa, Pai amado, os nossos pecados e fortaleça, Pai amado, a nossa fé em Ti a cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos, irmãos e irmãs, e a vocês que nos acompanharam de casa. Deus os abençoe grandemente.